Carlos caminhava rapidamente pelas ruas de seu bairro, seu corpo exausto após mais um dia de trabalho no armazém. A noite estava caindo e ele queria chegar logo em casa para descansar ao lado de sua mãe, Dona Ruth, e sua irmã, Letícia. O som do trânsito e da cidade parecia distante em sua mente, que ainda estava absorta nas tarefas que havia cumprido. Ele respirava fundo, aproveitando o silêncio das ruas, quando um carro da polícia apareceu de repente na esquina, parando bruscamente ao lado dele. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a porta do carro se abriu e 2 policiais desceram rapidamente com olhares severos. Carlos ficou estático, tentando controlar a ansiedade que começava a crescer dentro de si. Não era a primeira vez que era abordado, mas algo parecia diferente naquele momento. Ele tentou manter a calma, mas a tensão no ar era palpável. "Você sabe o que está acontecendo, garoto?" O policial mais velho perguntou, já com a mão na arma. O tom de sua voz era áspero, impessoal. Carlos sentiu o estômago revirar, mas tentou responder com a voz firme. "Eu estava indo para casa, oficial. Nada demais." O outro policial, mais jovem, começou a vasculhar os bolsos de Carlos sem cerimônia. Sem encontrar nada, ele olhou para o mais velho, que então franziu a testa e olhou fixamente para Carlos. "Você é o cara que roubou a loja de eletrônicos, não é?" O policial mais velho disse com desdém. Carlos tentou protestar. "Eu não roubei nada. Eu trabalho o dia inteiro no armazém. Não fiz nada de errado." Mas suas palavras foram interrompidas com um soco violento na mandíbula. O impacto foi tão forte que Carlos mal teve tempo de se equilibrar. Ele cambaleou para trás, antes de cair no asfalto, sua cabeça batendo com força. O segundo policial o segurou pelos ombros e o ergueu, enquanto o primeiro o socava mais uma vez, desta vez no estômago. Cada golpe parecia irônico e sem sentido, mas Carlos não conseguia fazer nada a não ser tentar proteger seu corpo. A dor era insuportável e ele começou a perder a consciência. Mas antes de desmaiar, uma única frase se repetia em sua mente: "Por que isso está acontecendo comigo?" Tudo o que ele queria era chegar em casa. Mas naquele momento, ele não sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando finalmente desmaiou, o mundo ao seu redor se tornou uma névoa escura, um vácuo de dor e medo. Ele não podia saber, mas estava prestes a cair em um coma profundo que o afastaria do mundo real. Sua mãe, Dona Ruth, não sabia o que acontecia com seu filho. E quando a polícia finalmente o levou, já sem vida nos olhos, a dor apenas começava para todos que o amavam. A notícia da agressão a Carlos se espalhou rapidamente pelo bairro. Dona Ruth, sua mãe, estava na cozinha quando o telefone tocou. Seu coração acelerou assim que ela atendeu, o medo se espalhando como fogo em seu peito. "É sobre o Carlos." A voz na outra ponta da linha estava tensa. Ele foi agredido pela polícia. Está no hospital e está em coma." Dona Ruth sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras pareciam ecoar de forma distante, como se estivesse ouvindo de outra realidade. O telefone escorregou lentamente de suas mãos enquanto ela caía de joelhos no chão frio, o pânico tomando conta de seu corpo. Sem perder tempo, ela pegou um casaco e correu para o hospital. As ruas da cidade tornando-se borrões, enquanto a angústia apertava seu peito. Chegando ao hospital, foi recebida por um médico que parecia pesar cada palavra. "O quadro do seu filho é grave. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas o impacto na cabeça foi severo. Ele está em coma induzido. Precisamos esperar." Dona Ruth sentou-se no banco da sala de espera, as lágrimas caindo silenciosamente. Ela não sabia o que mais fazer, não sabia nem mesmo como lidar com a dor de ver seu filho à mercê do sistema que sempre desconfiara das pessoas como ele. Enquanto isso,
Na delegacia, a história de Carlos ganhava uma outra dimensão. Os policiais que o agrediram mantinham sua versão. Ele havia sido o responsável pelo roubo da loja e, por isso, a abordagem agressiva era justificada. Para eles, tudo se tratava de um simples caso de justiça feita. O caso foi encaminhado rapidamente ao juiz Oliveira, um homem de 55 anos, conhecido por sua postura rígida e intransigente. No passado, ele havia sido elogiado por suas condenações implacáveis, especialmente em casos envolvendo jovens de bairros periféricos como o de Carlos. Para o juiz, a justiça era clara. Se o acusado pertencia a um determinado perfil, ele era culpado. Não havia espaço para dúvidas ou questionamentos. "Vamos dar andamento a isso imediatamente", disse o juiz Oliveira para o advogado da acusação, antes mesmo de ouvir qualquer testemunho de defesa. O caso de Carlos parecia para ele ser apenas mais um dentro da longa lista de jovens condenados pelo simples fato de virem de onde vinham. Enquanto o juiz tomava suas decisões frias e distantes, Dona Ruth não sabia o que o futuro reservava para seu filho, mas sabia uma coisa: ela iria lutar por Carlos, custasse o que custasse. O som suave de monitores e respiradores preenchia a sala fria do hospital. A luz tênue da manhã entrava pela janela, mas o mundo de Carlos ainda estava mergulhado na escuridão. Seu corpo estava imóvel, preso ao leito por tubos e fios. O rosto, normalmente cheio de vida, estava pálido, quase irreconhecível, com marcas dos socos e da luta que ainda deixavam vestígios em sua pele. Dona Ruth passava as horas ao lado do filho, seus olhos fixos nele, como se, apenas olhando, pudesse fazê-lo acordar. Ela sussurrava palavras de esperança, lembranças dos bons tempos, das festas de aniversário, das manhãs de domingo em que Carlos cantava ao lado dela na cozinha, ainda criança, com a inocência de quem não conhecia o peso do mundo. "Você vai acordar, filho", ela repetia, mais para si mesma do que para ele. "Eu sei que você vai. Você sempre foi forte." Mas o tempo passava e nada acontecia. As visitas de médicos e enfermeiros eram breves, frias, como se a agonia daquela espera fosse apenas mais um procedimento. Eles não tinham respostas claras, apenas mais exames, mais observações. O prognóstico não era bom, mas Dona Ruth se recusava a aceitar o que lhe era dito. Enquanto isso, a cidade seguia em seu ritmo. A violência contra Carlos se tornara uma história contada por todos, mas havia algo de distante e impessoal nela. O caso de agressão policial estava sendo arquivado rapidamente, com os policiais envolvidos afirmando que não havia excessos em sua ação. Foi uma abordagem padrão, diziam. O advogado de defesa, um homem ligado a interesses poderosos, parecia estar trabalhando incansavelmente para encobrir qualquer evidência que pudesse apontar para abuso de poder. Na noite de uma terça-feira, após uma semana de silêncio absoluto, algo incomum aconteceu. Carlos começou a mover os dedos. Primeiro, um pequeno movimento no pé esquerdo, como um reflexo involuntário. Dona Ruth, ao ver isso, sentiu uma onda de esperança e emoção. Ela chamou as enfermeiras, que chegaram imediatamente, mas o movimento não se repetiu. Foi então que, no meio da madrugada, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Carlos abriu os olhos, lentamente, com um brilho vago em seus olhos, como se estivesse tentando encontrar alguma realidade em torno dele. Dona Ruth, que estava dormindo em uma cadeira ao lado da cama, acordou com o som de um suspiro fraco. Quando olhou para o filho, os olhos de Carlos estavam fixos nela. "Mãe." A palavra saiu com dificuldade, mas foi o suficiente para quebrar o silêncio pesado daquela sala. Lágrimas caíram dos olhos de Dona Ruth. Ela não sabia o que mais dizer. A alegria misturada com o medo tomava conta de seu coração. O filho estava de volta, mas ele não seria mais o mesmo. Nenhum de nós seria.
O choque da agressão e a dor daquilo que aconteceu estavam gravados em sua mente e corpo de uma maneira que ninguém poderia apagar. Carlos olhou para ela, fraco, mas com um semblante determinado. Eu lembro... Ele começou a falar, a voz trêmula. Eu lembro do que fizeram comigo. Dona Ruth não sabia o que responder. Tudo o que ela queria naquele momento era abraçar seu filho e garantir que ele não sofrerá mais. Mas sabia que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. Carlos estava acordado, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O despertar de Carlos foi um sinal de esperança, mas também de grande angústia. Ele estava consciente, mas o choque da violência e as lembranças dolorosas de como fora tratado pela polícia haviam deixado cicatrizes profundas em sua alma. Dona Ruth sabia que o processo de recuperação de seu filho seria muito mais complexo do que simplesmente se curar das feridas físicas. Carlos tinha se tornado, de alguma forma, uma vítima não apenas da brutalidade, mas também de um sistema que não estava disposto a reconhecer a dor de pessoas como ele. Nos dias que se seguiram ao seu despertar, Carlos foi transferido para um centro de reabilitação, onde começou a enfrentar a dura realidade de sua situação. Ele precisava de terapia física para recuperar os movimentos, mas o que talvez fosse ainda mais desafiador era a luta psicológica que ele enfrentava todos os dias. Como você está, filho? Dona Ruth perguntava com a voz suave quando o visitava em sua nova acomodação. Ela observava Carlos, sempre imerso em seus próprios pensamentos, tentando encontrar um caminho para lidar com o trauma. Eu não sei como estou, Carlos respondia, seus olhos refletindo uma dor profunda. Eu só quero justiça. Quero que as pessoas saibam o que me fizeram. Eu não merecia isso. As palavras de Carlos eram uma mistura de raiva e desespero, e Dona Ruth não sabia como confortá-lo. Ela sabia que seu filho estava certo, mas também sabia que a luta seria árdua e que a verdade dificilmente seria ouvida. Enquanto isso, a cidade começava a se agitar com os ecos da violência sofrida por Carlos. A história foi coberta por jornais locais, mas como era de se esperar, as manchetes estavam repletas de uma narrativa distorcida. Jovem envolvido em roubo agredido pela polícia. Era como os jornais retratavam os acontecimentos. O próprio nome de Carlos havia sido ofuscado, substituído por uma etiqueta criminosa, e a polícia se apresentava como herói da história. Dona Ruth não conseguia entender como o sistema poderia ser tão cruel. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia por onde começar. Foi então que um advogado chamado Rafael chegou até ela. Ele estava disposto a enfrentar o sistema e ajudar Carlos, não apenas para buscar uma reparação legal, mas para trazer à tona a verdade. Eu quero que seu filho saiba que não está sozinho. Não vou deixar que isso seja varrido para debaixo do tapete. Eles terão que pagar, disse Rafael com firmeza. Dona Ruth olhou para ele, grata, mas também cheia de apreensão. Ela sabia que enfrentaria muitas barreiras. O sistema judicial estava de mãos atadas por sua própria corrupção, e os policiais envolvidos em sua agressão eram protegidos por uma rede de influências poderosas. Mas ela também sabia que não poderia ficar parada, esperando que as coisas se resolvessem por conta própria. A luta pela verdade começaria ali, com ela e Carlos, enfrentando um caminho que seria longo e difícil. Carlos, embora ferido, encontrou em Rafael uma chama de esperança. Ele estava determinado a lutar, não só pela sua dignidade, mas pela dignidade de todos os que eram invisíveis aos olhos daqueles que tinham poder. Ele sabia que seu caso era apenas um reflexo de uma realidade muito maior e que ele tinha uma responsabilidade diante disso. Ele olhou para sua mãe e disse com mais convicção: "Vamos lutar, mãe. Não vou deixar eles me calarem." O processo estava em movimento, mas a batalha de Carlos estava apenas começando.
A pressão de lutar contra um sistema inteiro era imensa, mas ele sentia cada vez mais que a sua voz precisava ser ouvida. Dona Ruth, ao seu lado, estava mais determinada do que nunca. Ela sabia que, embora Carlos estivesse fisicamente se recuperando, a verdadeira dor estava na sua alma, e era essa dor que ela precisava ajudar a curar. O advogado Rafael não perdeu tempo. Ele iniciou a preparação para um processo civil, desafiando a narrativa oficial que havia sido imposta sobre Carlos. Ele sabia que os caminhos legais seriam tortuosos, mas também sabia que não havia como ignorar o que acontecera. Era uma questão de humanidade, e ele estava disposto a ir até o fim. Vamos focar no que realmente importa, a verdade. Rafael dizia para Dona Ruth: a defesa vai tentar nos desqualificar, mas temos as evidências. Não vamos permitir que o caso de Carlos seja apenas mais uma estatística. Enquanto o advogado preparava a sua estratégia, a tensão nas ruas crescia. A indignação de alguns cidadãos se misturava à indiferença de outros. A história de Carlos se espalhou pelas redes sociais e logo uma campanha de apoio começou a ganhar força. Protestos se formaram, exigindo justiça para o jovem agredido pela polícia. Mas, por trás dessa movimentação, estavam os fantasmas do preconceito e da discriminação, que muitos tentavam silenciar. Carlos estava ciente da repercussão pública de seu caso, mas ele não podia se deixar abalar. A pressão de ser o rosto de uma luta maior pesava sobre seus ombros. Ele sabia que não poderia ser apenas uma vítima, ele precisava ser um símbolo. O peso da responsabilidade o consumia. Na véspera do primeiro dia do julgamento, Carlos teve uma conversa sincera com Dona Ruth. Ele estava sentado na cama do centro de reabilitação, ainda com dificuldades para se mover com facilidade, mas com a mente clara e decidida. Mãe, você tem ideia do que significa o que estamos fazendo? Carlos perguntou, seus olhos fixos nela. Sim, meu filho, sei o que significa, Dona Ruth respondeu, acariciando seus cabelos. Nós não estamos apenas lutando por você. Estamos lutando por todos os que foram silenciados. Você não está sozinho. Carlos assentiu, a emoção tomando conta de sua garganta. Ele nunca imaginara que a dor que sentia poderia se tornar um grito coletivo. Ele olhou para a janela, vendo o horizonte do lado de fora, e pensou no futuro, pensou no que viria depois da luta. O primeiro dia de julgamento chegou com uma intensidade sufocante. O tribunal estava lotado e a tensão era palpável. As câmeras de notícias estavam em todos os cantos, registrando cada movimento, cada palavra dita. Dona Ruth, sentada na primeira fila, estava de mãos dadas com Carlos, que se mantinha firme, embora seu corpo ainda estivesse frágil. Ele não estava mais apenas enfrentando os policiais que o agrediram. Ele estava enfrentando o sistema que por tanto tempo o considerou invisível. O advogado de defesa dos policiais, um homem arrogante, começava a sua apresentação com uma postura fria e impessoal. Carlos, o réu, estava envolvido em atividades criminosas e resistiu à prisão. A ação da polícia foi um reflexo necessário para garantir a segurança da comunidade, argumentou, com a frieza de quem já sabia que o sistema de justiça frequentemente favorecia aqueles que vestiam o uniforme. O que aconteceu a seguir, no entanto, foi algo que ninguém esperava. Rafael, o advogado de Carlos, levantou-se calmamente, seus olhos fixos no juiz. Ele sabia que tinha que ser cuidadoso, pois qualquer erro poderia ser fatal para o caso. Mas ele também sabia que tinha algo que poderia mudar tudo, a verdade. Senhor juiz, começou Rafael, sua voz firme e tranquila. O que aconteceu aqui não foi uma ação policial legítima. O que aconteceu aqui foi um abuso de poder, um abuso que foi escondido pelas mesmas instituições que deveriam protegê-lo. A prova disso está nas imagens e nos testemunhos.
E mais importante ainda, está na dor que Carlos viveu, uma dor que ele carrega até hoje. Ele não foi tratado como um criminoso, ele foi tratado como uma estatística. Dona Ruth sentiu o peso das palavras de Rafael. Ela sabia que aquele era um momento crucial, um momento que poderia mudar tudo para Carlos. Ele não estava mais apenas lutando por sua própria liberdade, ele estava lutando por uma causa maior. E apesar do medo e da ansiedade, ela sabia que a justiça seria feita. Mas o caminho à frente ainda estava cheio de obstáculos. A batalha estava apenas começando. O tribunal estava carregado de tensão quando a defesa apresentou suas argumentações, tentando minar a credibilidade de Carlos e de sua versão dos fatos. Mas o advogado Rafael estava determinado. Cada palavra que ele proferia parecia tocar o coração dos presentes, mesmo do lado da acusação. A cada novo detalhe, ele deixava claro que o caso de Carlos não era um simples caso de resistência à prisão, como tentavam fazer parecer. Era muito mais profundo, mais complexo. Era sobre abuso de poder, sobre um sistema que não via certos cidadãos como humanos, mas como obstáculos a serem superados. Na manhã seguinte, o clima no tribunal estava ainda mais pesado. O público estava ansioso e o caso de Carlos havia atraído uma atenção considerável dos meios de comunicação. Uma multidão de jornalistas estava lá, aguardando mais revelações sobre o caso. No entanto, ninguém esperava o que aconteceria em seguida. A audiência estava prestes a continuar quando o advogado de defesa, um homem chamado Dimas Souza, pediu uma pausa. Ele se levantou abruptamente e se dirigiu ao juiz, exigindo a apresentação de um novo testemunho. Todos os olhos estavam agora nele, curiosos sobre o que ele traria à tona. Temos uma nova informação que precisa ser revelada, uma informação crucial para a resolução desse caso, disse ele, com uma calma que contrastava com a ansiedade que tomava conta da sala. O juiz, com a paciência já no limite, olhou para ele com uma expressão desconcertante. "O que você tem, Dr. Souza?" ele perguntou, visivelmente cético. Mas Dimas não se intimidou. Ele olhou ao redor da sala e, com um gesto dramático, apontou para a porta do tribunal. "Eu quero que vocês vejam isso." Com a permissão do juiz, Dimas trouxe alguém inesperado à sala de tribunal. Um jovem homem de aparência nervosa e um tanto deslocada. Ele estava visivelmente desconfortável diante de tantos olhares. Mas o que realmente fez todos se agacharem em surpresa foi o fato de que o jovem, ao adentrar a sala, olhou diretamente para Carlos. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando o viu. Não podia ser ele. O homem diante dele parecia uma versão mais jovem, mais nervosa, de alguém que ele conhecia há muito tempo. Algo em seu rosto, no jeito de se mover, dizia-lhe que havia uma conexão que ele não entendia. "Quem é ele?" Dona Ruth sussurrou, sua voz cheia de preocupação. Carlos, com os olhos fixos no homem, sentiu o peso de um medo inexplicável. O advogado de defesa, vendo a confusão na sala, foi direto ao ponto. "Este jovem é Lucas, o filho do oficial de polícia responsável pela agressão de Carlos", disse ele, quebrando o silêncio tenso que tomava conta da sala. O impacto dessas palavras foi devastador. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto todos os olhos se voltavam para o jovem, que agora parecia ainda mais desconfortável sob os olhares de reprovação. Carlos sentiu o coração bater mais rápido e suas mãos, que antes estavam firmes, começaram a suar. Como isso era possível? O filho de um policial? Ele olhou para a mãe, que estava igualmente atônita. Lucas, visivelmente nervoso, deu um passo à frente, sua voz tremendo quando começou a falar. Eu não posso continuar vendo o que meu pai fez. O que ele fez com Carlos não é certo. Eu sou parte disso e isso me corrói", disse Lucas quase num sussurro.
Dona Ruth, que até então estava sentada, paralisada com o que estava ouvindo, finalmente se levantou, sua expressão uma mistura de raiva e tristeza. Você sabia disso tudo? Sabia que seu pai era capaz disso? Ela questionou, sua voz quebrada pela emoção. Lucas balançou a cabeça, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não, eu não sabia. Eu cresci acreditando que ele fazia o certo, mas agora eu vejo que ele abusou de seu poder. Não posso mais ficar calado. O jovem parecia dividido, seu rosto contorcido pela dor interna que o consumia. Ele estava ciente de que sua revelação poderia destruir a vida de seu pai, e ao mesmo tempo ele sentia que precisava ser honesto. O peso de carregar o segredo da violência cometida contra Carlos havia se tornado insuportável. Carlos, ainda em choque, não sabia o que pensar. Ele olhou para Lucas e então para o advogado de defesa, tentando entender o que tudo isso significava. Será que a verdade finalmente viria à tona? Ou seria apenas mais uma tentativa de manipulação? O juiz, ainda em choque com a revelação, fez um sinal para que todos se acalmassem. Este testemunho é significativo. Vamos proceder com cautela, disse ele, antes de ordenar que o tribunal fosse suspenso por um tempo. Enquanto todos saíam do tribunal, Carlos sentiu um alívio misturado com uma sensação de desorientação. Ele sabia que algo mudara, mas o que isso significava para ele, para sua mãe e para o futuro de sua luta ainda era incerto. A dor da humilhação estava longe de desaparecer, mas agora ele sentia que, finalmente, a verdade estava ganhando espaço. O tribunal estava agitado. A revelação de Lucas, o filho do policial envolvido na agressão, havia balançado as estruturas do caso. Carlos sentia uma mistura de emoções enquanto observava o caos em torno dele. Por um lado, sentia que algo fundamental tinha mudado. Por outro, o peso da descoberta ainda o confundia. Como poderia confiar na justiça se seu adversário estava, de alguma forma, vinculado ao próprio sangue de quem ele tentava desafiar? Durante a pausa, Carlos se afastou da multidão. Sentado nos bastidores do tribunal, ele observou o rosto de sua mãe, que não parecia saber o que pensar. Ela sempre soubera que o sistema estava falido. Mas o fato de que até o filho de um dos homens que o havia agredido se opusesse à injustiça era uma virada inesperada. A situação se tornava ainda mais complexa à medida que as peças se moviam no tabuleiro. Dona Ruth se aproximou dele, colocando a mão sobre seu ombro. "Carlos, você está bem?" Sua voz tremia, mas havia um brilho de esperança nos seus olhos. "Isso pode ser a nossa chance." Carlos a olhou, mas seus pensamentos estavam dispersos. Ele sabia que Lucas estava lutando uma batalha emocional igualmente difícil. Como ele, Lucas estava preso entre a lealdade à família e a necessidade de fazer a coisa certa. Mas seria o suficiente? A verdade, apesar de toda a dor que causava, precisava ser abraçada por todos os envolvidos. Não seria apenas a confissão de Lucas que mudaria tudo, mas a vontade de todos de aceitar a realidade e agir de acordo. "Eu não sei o que pensar, mãe", disse Carlos, a voz embargada. "Tudo isso está acontecendo tão rápido." Dona Ruth respirou fundo, tentando trazer alguma clareza à confusão de sentimentos de seu filho. "Às vezes a mudança vem de onde menos esperamos. Mas a nossa luta não é só sua, é de todos nós. E Lucas também tem uma voz." Quando o tribunal reabriu, o clima estava mais carregado do que nunca. O juiz, com uma postura séria, fez questão de ordenar que as testemunhas se preparassem para o depoimento. Mas, antes disso, Lucas foi chamado de volta ao banco das testemunhas. Ele parecia ainda mais nervoso, mas sua determinação estava clara. Era como se, naquele momento, ele estivesse pronto para enfrentar o peso de sua própria consciência. "Senhor Lucas, o que o trouxe a público?"
perguntou o advogado de defesa com um tom de voz cauteloso, mas inquisitivo. Eu não posso mais ficar em silêncio. Eu vi o que aconteceu com Carlos e sei que meu pai fez algo terrível. O que ele fez não foi justo. Lucas respondeu, sua voz agora mais firme, mas ainda visivelmente abalada. Carlos observou tudo com atenção. Sabia que Lucas estava dando um passo importante, talvez o mais importante de sua vida. No entanto, a gravidade da situação o fazia questionar se ele realmente seria capaz de mudar o curso do caso. Uma revelação sozinha não seria suficiente. Ele precisava de mais. Ele precisava que o sistema, de fato, o escutasse e reconhecesse o erro. No entanto, os advogados da acusação e defesa tinham seus próprios planos. A estratégia da acusação agora era inverter a narrativa. Eles apresentaram os depoimentos de outros policiais, tentando descreditar o testemunho de Lucas, alegando que sua opinião era enviesada devido ao envolvimento pessoal. A tática foi clara: tentar manipular o julgamento e desacreditar qualquer argumentação contrária à história oficial. Senhor juiz, essa é uma tentativa de distorcer os fatos. O depoimento de Lucas é claro. Ele não está aqui para proteger seu pai, mas para defender a verdade. Rafael, o advogado de Carlos, rebateu rapidamente. O juiz, cansado de tantas tentativas de manipulação, fez uma pausa dramática antes de tomar uma decisão importante. Ele se levantou de sua cadeira, seu olhar fixo nos advogados e nas testemunhas, e falou com uma voz grave. Este caso não é sobre quem está certo ou errado, mas sobre a busca pela verdade. E a verdade não pode ser abafada por relações de sangue ou lealdade. Este tribunal decidirá o futuro com base em fatos, não em interesses pessoais. Carlos sentiu uma onda de alívio. O juiz, ao que parecia, estava pronto para deixar as emoções de lado e seguir a linha da justiça. Mas, dentro de si, ele ainda sentia o peso de todo o processo. A sensação de humilhação e dor que o acompanhava não iria embora facilmente. Mesmo com a possibilidade de uma vitória, o caminho até lá seria árduo. A sessão foi adiada para o dia seguinte. Todos os envolvidos sabiam que o que aconteceria a partir daquele momento teria repercussões imensas. A decisão final não seria apenas sobre a vida de Carlos, mas sobre uma parte do sistema que finalmente poderia ser desmantelada. Enquanto Carlos e sua mãe saíam do tribunal, o vento frio da noite parecia trazer uma sensação de renovação. Mas dentro de Carlos havia um turbilhão de sentimentos. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa ele sabia com certeza: ele não estava mais lutando sozinho.